Vocês viram recentemente, após a derrota do Brasil para a Noruega, um vídeo de algumas crianças queimando alguns álbuns da Copa, literalmente queimando. Vou colocar o vídeo aqui para vocês olharem. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei que aconteceria aquilo que acontece sempre na internet. Primeiro que as pessoas chamariam as crianças de mimadas, de que não deveriam ter feito isso, né? Que as crianças deveriam entender que futebol é só um jogo. E refletindo sobre essa situação, eu entendi que aquelas crianças compreenderam algo que muitos de nós, adultos, jornalistas, enfim, especialistas, ainda não entenderam ou se negam a entender. A ideia de que o Brasil, melhor, a ideia de que a Copa sem o Brasil não é a mesma coisa, gente. É claro, eu não estou negando o fato aqui de que histórias fantásticas e inacreditáveis continuam acontecendo na Copa. Vocês acabaram de ver o que aconteceu no jogo da Argentina com o Egito, ou então de Portugal com a Croácia, né? Onde histórias absurdas, lances milimétricos acontecem. Mas quando o Brasil não está mais, parece que algo desaparece, parece que a alma, a essência do que é a aura da Copa do Mundo simplesmente muda. Pode perceber, o clima muda, a cobertura muda, as conversas mudam. Agora o que se importa é apenas saber quem vai ser o próximo artilheiro. Não está se falando mais do time. Por mais que o Brasil, sem o Brasil tudo muda, a Copa continua, né? Inclusive com essas histórias absurdas que eu falei para vocês. Mas perde um pouquinho da alma. E eu acho que isso acontece porque o Brasil nunca foi apenas mais uma seleção na Copa do Mundo. Vamos pensar comigo. Quando o Pelé jogava, não era somente o Pelé que jogava numa seleção de um país. Era o Brasil apresentando Pelé para o mundo. E existe uma diferença enorme disso. Só você pensar nos ídolos recentes. Todo mundo já sabe o que o Messi fazia no Barcelona, o que o Cristiano Ronaldo fazia em outro time, o que o Mbappé fazia em outro time. Mas somente o Brasil mostrava jogadores para o mundo. A seleção, ela sempre carregou uma ideia de futebol, uma identidade, uma forma de se jogar. Só que existe outra coisa que também faz parte dessa identidade, que às vezes a gente deixa isso meio de lado, de que o Brasil joga com alegria e tem que jogar com alegria, e muitas pessoas colocam a culpa na derrota por essa falta de alegria. Mas uma coisa que a gente deixa de lado é que por mais que a gente jogava com alegria, todas as vezes que nós ganhamos e vencemos, nós jogamos com ódio. Ódio. Ódio entremeado no nosso peito. E não é aquele ódio de destruição, de que eu quero massacrar o outro. Não, não é isso. É aquele ódio que nasce da derrota, da humilhação. O ódio de falar pro mundo, mundo, olha, vocês nos derrotaram, mas nós vamos vencer porque nós somos o futebol. E antes que alguém fala que, nossa, essa palavra é muito forte, reitero aqui, é para ser forte. Porque só jogamos com identidade brasileira quando jogamos com ódio. Vamos voltar à história. Em 58, nosso primeiro título, nós estávamos com ódio. Ódio porque 8 anos atrás, em 50, na frente de 100 milhões de pessoas no Maracanã, fomos humilhados. Deram um tapa na nossa cara e nos venceram. 58, com ódio no peito e com uma vontade enorme de mostrar para o mundo quem era o Brasil, vencemos. Em 94, a mesma coisa. 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Com ódio, vencemos. Em 2002, no Penta, queríamos vingar
a final de 98, que simplesmente a gente desapareceu no campo. O Brasil, em todas essas vezes que entrou em campo, entrou querendo mostrar ao mundo que mais do que ódio, nós também tínhamos a beleza nos pés. E é isso que a geração de hoje perdeu. A geração de hoje não queimou seus álbuns porque simplesmente ela não aceita a derrota ou não aceita a frustração. Não. Essa geração perdeu porque esquecemos de jogar com ódio. Simplesmente nós pegamos os ídolos que foram sendo forjados pós 2002 e esses ídolos eram para ser as pessoas que carregariam o Brasil pro Hexa, pro Hepta, pro Octa. Mas não foi isso que aconteceu. Porque simplesmente pegamos esses ídolos que estavam nascendo e transformamos eles em celebridades, em ídolos da Fashion Week. A gente investiu tanto na cabeça deles que bastava vestir a camisa da amarelinha, ter talento, ter gingado, que iria vir. E não foi isso que aconteceu. A camisa pesa. Gente, a camisa da seleção brasileira é entorta varal, cara. Então, se essa pessoa não tiver ódio, ela sente o peso das 5 estrelas no peito. Então, quando eu vi aquelas crianças simplesmente queimando os seus álbuns de figurinha, principalmente onde tinha a seleção brasileira, eu vi talvez, não apenas crianças, talvez um grupo de pessoas, quiçá uma geração, que está olhando para aquelas figurinhas, que eu vou chamar genericamente aqui de ídolos, porque teoricamente para as crianças todos eles são ídolos, falando para eles, olha, esses ídolos aqui não bastam. Vocês não jogaram como a seleção. Vocês não jogaram com ódio no peito, vocês não jogaram com alegria nos pés. Não jogaram nem com ódio e nem com alegria. Olha o estado que nós chegamos na nossa seleção. Não tem ódio e nem alegria. E por mais que seja duro de ouvir, a reconstrução, a reforma, um recomeço, começa primeiro queimando os nossos ídolos. Principalmente aqueles ídolos que não cumpriram o seu papel de ídolo, que era vencer. Queimando esses ídolos que não nos estão levando a lugar algum, a gente forja outros ídolos. A gente fala muito de tática, a gente fala muito de estatística no futebol moderno, isso é muito importante. Tudo isso é válido. Afinal, né, estamos no século XXI. Mas nenhuma desses componentes substitui o sentimento de quando a pessoa veste a camisa da seleção brasileira de futebol. E nesse ciclo, nós temos, quando eu falo nós, né, a seleção brasileira tem como princípio básico recuperar a identidade brasileira do futebol. Ou seja, menos conforto, mais inconformismo, menos marketing de bet, marketing de tigrinho, marketing de cerveja e mais futebol. Menos referências gringas de país que chama futebol de soccer e mais brasilidade, mais samba, mais pagode, mais cavaquinho. Senão, o Brasil vai se perder mais uma vez. A gente precisa de menos todas as outras coisas e mais Brasil dentro do Brasil. Porque no fim das contas, o que vai contar para que a gente leve o hexacampeonato para casa é a gente jogar com ódio no peito, ódio do inconformismo, ódio da derrota, ódio da humilhação e alegria nos nossos pés. Foi assim que a gente conseguiu bordar 5 estrelas no nosso peito. E talvez seja assim que nós vamos bordar a 6ª estrela também. Se você gostou dessa reflexão, essa é a versão em vídeo das crônicas do Entre Linhas aqui no Substack. É claro que lá tem outra pegada, outros sentimentos, outras analogias, de uma forma mais literária e mais contemplativa. Aqui eu já gosto de conversar mais sobre essas ideias. Lá eu gosto de escrevê-las. Então se você curtiu, primeiro, inscreva-se nesse canal para não perder nenhum outro vídeo. Gostou? Falou, pô, esse cara escreve de uma maneira legal. Visita a gente lá no Substack também. Faça sua inscrição lá para não perder nenhuma crônica nova do Entre Linhas. É isso, pessoal. Até a próxima e vai Brasil!